Atos, capítulo 3, do verso de número 4. Vamos ler. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Nós temos que olhar para Cristo, o Senhor, porque é Ele o autor e consumador da nossa fé. Quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João falaram para o coxo de nascença, olha para nós, nada mais, nada menos, eles estavam dizendo: olhe para Cristo. Porque o homem de si mesmo não pode dar nada a não ser que Deus deliberadamente dê. E é interessante essa passagem aqui de Atos capítulo 3, que fala sobre o nascimento da verdadeira, genuína e pura igreja, que não nasceu em Roma, nasceu em Jerusalém. Preste bem atenção, isso é fato histórico. A igreja nasceu em Jerusalém. Tem nada a ver o que você aprendeu aí com os seus ancestrais. Essa igreja aí não é a igreja de Cristo, porque se fosse, não estava compactuada com o sincretismo religioso desse mundo tenebroso. Mas vamos lá. Aqui, Pedro é o primeiro pilar da igreja apostólica. Ele foi chamado primeiramente por Jesus, como um dos seus discípulos, aprendiz, depois de 3 anos que Jesus os tinha ensinado numa faculdade teológica ao céu aberto, ao ar livre, onde dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo eles foram mentorados, vamos assim dizer, nessa linguagem aí, coach do século 21, mas que maravilha, hein? Já pensou você ser mentorado pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo? Meu Deus, que coisa tremenda. Mas eles tiveram essa honra, essa glória de serem mentorados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem nada a ver com esses mentores desse século 21, mas vamos lá. E quando eles receberam a unção impactante do Espírito Santo, o que eles disseram para aquele coxo de nascença? Levanta-te e anda. Uma unção de cura sobrenatural veio naquele momento e impactou o corpo daquele homem, e ele foi curado instantaneamente, sintomaticamente. Coisas que nós não vemos hoje acontecendo. As pessoas oram, gritam, pulam, falam balabalaia, joga óleo, joga sal, sei lá mais o que, e o enfermo está lá. O paralítico está lá, o cego, o mudo. Não se vê mais essa unção sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós não estamos olhando para Cristo. Nós estamos olhando para dentro de nós mesmos e se achando o bam gospel da era. Por isso que nós não vemos mais os sinais, os prodígios e as maravilhas do Senhor nosso Deus sendo manifestada no seio da igreja. E aqui, como diz aí os defensores dessa matriarcal religião, que dizem que Pedro foi o primeiro papa da igreja, veja bem, se Pedro tivesse sido o primeiro papa da igreja, Pedro não deveria ser casado, porque é doutrina católica romana que o sacerdote não se case. E Jesus curou a sogra de Pedro. Então veja bem, o quanto que as religiões
são heréticas e não tem nada a ver com o Novo Testamento. Aí fica você nessa divagação da cultura, do cultural da sua religião, mas na verdade o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E o cego, e esse ser aqui estava paralítico desde a sua infância, desde o ventre da sua mãe. Tremendo, hein? Poderoso. Pedro e João olhou para ele, ele estava onde? Na porta do templo, diuturnamente pedindo esmola. É como que nós vemos hoje. As pessoas estão pedindo socorro dentro, fora, na porta do templo e sacerdote, a galera passa ali, não quer nem saber. E ele estava ali pedindo uma esmola. Mas quando ele olhou para Pedro e João, ele viu algo sobrenatural. E mesmo assim ele ficou na dúvida. E Pedro não quis nem saber de nada. Pedro só falou para ele e ordenou em nome de Jesus: levanta-te e anda. Ele deu um salto e colocou sobre as suas pernas e começou a andar. E começou a glorificar a Deus. E entrou dentro do templo. Aí todo mundo ficou pasmo, né? Esse não era um mendigo desde a infância que ficava pedindo esmola? E agora está pulando, saltando, glorificando a Deus? Claro, do tamanho milagre que ele recebeu, como é que não fica feliz e alegre em Deus? Pois é, gente. Eu te pergunto, cadê a unção do Espírito Santo a esse nível? Não tem. Não tem. Os enfermos entram enfermos e se brincar sai mais doente ainda. Por quê? Porque nós não estamos olhando para Cristo. Pedro e João falou: olha para mim. Ou seja, olhe para Jesus. Se a igreja do século XXI olhasse para Jesus, eu te garanto que o Brasil, o mundo não estaria desse jeito. Por quê, pregador? Porque a unção de Deus quebra todo jugo, todas portas e ferrolhos, e cadeados e cadeias. O poder de Deus é extraordinário. E o livro de Atos dos Apóstolos fala sobre isso, gente. Sobre uma ação sobrenatural de Deus. Atos dos Apóstolos. Atos nosso.